Olá, está no ar o programa Pauta Aberta. Sejam muito bem-vindos. E você fica com a gente bem informado na próxima meia hora. O grupo do hacker português, que assumiu publicamente a autoria do vazamento de dados privados e do ataque cibernético ao Tribunal Superior Eleitoral durante o primeiro turno das eleições municipais de 2020, já atacou pelo menos 61 sites brasileiros somente este ano. Segundo as investigações que estão sendo conduzidas pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e pelo TSE, o grupo também teria sido responsável pela invasão das páginas na internet do Ministério da Saúde, que prejudicou a divulgação de dados sobre a Covid-19. Além disso, a suspeita é de que a ação contra o TSE pode ter sido realizada não somente por um hacker ativista, mas por um grupo de criminosos. E faltando alguns dias para as eleições municipais, é importante ressaltar a importância do voto e também as consequências para quem não justificar a ausência. O jeito mais fácil de justificar a ausência nas urnas é pelo aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral. Por ele, também é possível emitir certidão de quitação e guias para o pagamento de multas. Tudo bem prático e direto no celular. Só pode emitir o e-Título quem está em situação regular, então não pode estar cancelado ou suspenso. Isso pode trazer alguma dificuldade para quem quiser justificar e tiver com o seu título cancelado, mas não impede o uso de outras formas de justificativa. Sempre dê preferência para o uso do e-Título para evitar aglomerações. A prestação de contas também pode ser feita na internet pelo sistema Justifica ou pelo formulário específico para isso. O documento pode ser baixado de graça na página tse.jus.br, preenchido e entregue pessoalmente nos cartórios eleitorais ou enviado pelos Correios. Quem não votou no primeiro turno tem até 14 de janeiro para justificar. Caso contrário, além do pagamento de multa, o eleitor fica proibido de tirar passaporte, de participar de concurso público e pode ter o título cancelado. Se você pôde comparecer no primeiro, mas não pôde comparecer no segundo, você pede a justificativa do segundo turno ou vice-versa. Lembrando que a gente sempre estimula o exercício do direito do voto. Então, se você puder votar, compareça na sessão eleitoral e efetive esse direito. O mundo continua na busca acelerada por uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19. E foram divulgadas boas notícias vindas da Rússia. A imunização Sputnik V tem eficácia de 91,4%, segundo anúncio feito por representantes do governo russo e do Instituto Gamaleya, fabricante da vacina. A análise da fase 3 foi feita com 40 mil voluntários. A imunização é aplicada em 2 doses, com intervalo de 21 dias e não apresenta efeitos colaterais significativos. Essa é a vacina que o governo do Paraná assinou um protocolo para a transferência de tecnologia da produção do imunizante ao Tecpar. Na fase 2, os russos tinham anunciado uma eficácia um pouco maior, acima de 95%. Os resultados ainda não foram publicados em revista científica. E 4 das 11 vacinas que estão na fase 3 de testes, a última antes do pedido de registro, já apresentaram dados satisfatórios de segurança e eficácia na proteção contra a doença. Os dados foram divulgados pelas próprias desenvolvedoras, a Pfizer e BioNTech, Moderna, Instituto Gamaleya e AstraZeneca. Os dados são preliminares e nenhuma análise do atual estágio destas vacinas foi publicada em revista científica. A Pfizer BioNTech mostrou 95% de eficácia, mais de 94% em idosos acima de 65 anos, segundo dados preliminares da fase 3. A Moderna, 94,5%. A AstraZeneca e a Universidade de Oxford, 70% com variação de 62% a 92% de acordo com a dose aplicada. E a Sputnik V, 92% de eficácia, segundo o governo da Rússia. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reuniu com representantes da AstraZeneca. De acordo com a Anvisa, ainda não há uma data confirmada para a submissão do registro no Brasil. No encontro, foram discutidos dados obtidos até o momento. De acordo com os resultados da terceira fase de testes, o imunizante, que é um dos mais promissores, apresenta até 90% de eficácia, além de vantagens no armazenamento e custos de produção.
A Covid-19 tem sido um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. Mas mesmo em tempo de pandemia, é preciso lembrar de outras doenças também bastante perigosas. A dengue é uma delas. É no quintal de casa que o Adão trabalha. Ele conserta freezers e geladeiras e sabe que tanta coisa acumulada pode virar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Quando chove, aí cria um pouquinho d'água, a gente vai, faz limpeza. O quintal, a gente olha as plantas, olha tudo. O tipo de ferragem todos, a gente olha para não ter acumular água. E tem que se preocupar mesmo. O início do período chuvoso deve servir como alerta. Só de janeiro até novembro deste ano, mais de 971 mil casos prováveis de dengue foram notificados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, e 528 pessoas morreram com a doença. Para evitar o aumento de casos e combater o mosquito Aedes aegypti, o governo federal vem desenvolvendo uma série de ações. Uma delas é a pulverização de inseticida. E a tecnologia ajuda. Um drone espalha uma nuvem de fumaça de inseticida pelas ruas e residências para tentar matar o mosquito e evitar que mais gente contraia dengue e zika. Por mais que o método do fumacê e as novas tecnologias sejam eficazes, o combate mais eficiente ainda é aquele feito em casa. Por isso, a campanha deste ano do governo federal tem como lema: combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Nós queremos que você participe desse processo, que você tenha um sentimento de pertencimento a esse processo. É comigo, é conosco o Ministério da Saúde, é com todos nós da população brasileira, é com todo mundo. Essa é uma responsabilidade compartilhada. Segundo o Ministério da Saúde, o mosquito da dengue foi responsável pela morte de mais de 500 pessoas este ano e mais de 1 milhão de casos. Pela primeira vez, estudantes que vão fazer o Enem poderão adiar o exame se estiverem com alguma doença contagiosa, como meningite, sarampo ou Covid-19. As provas impressas e no formato digital estão marcadas para o fim de janeiro e início de fevereiro do ano que vem. O estudante que identificar uma das doenças até o dia anterior à prova deverá acessar a página do participante e anexar o atestado da situação de saúde. Assim, o aluno poderá realizar o exame na reaplicação no fim de fevereiro. Caso a doença seja confirmada no dia do Enem, o aluno deverá ligar no 0800 61 61 61 e comunicar a doença. E olha só que bacana, um adolescente brasileiro recebeu um prêmio por encontrar uma falha de segurança no sistema do aplicativo Instagram. Veja só. Aos 14 anos de idade, Andrés conseguiu fazer o que muito adulto, depois de muitos anos de estudo, nem chega perto. Ele encontrou uma falha de segurança no Instagram. A falha era mais ou menos no compartilhamento de filtros. Só de clicar no link do filtro que a pessoa te mandou, podia ser hackeada. A pessoa podia mandar mensagem para os outros, postar foto, qualquer coisa. Para se ter uma ideia da importância disso, ele recebeu um prêmio do Facebook, dono do aplicativo, no valor de $25 mil, algo em torno de R$140 mil. Vou guardar alguma parte, só que eu estou investindo em equipamento, em educação também, que é importante. Hoje, com 15 anos, Andrés continua estudando e descobrindo. Cursou design gráfico e participa todos os anos da Olimpíada Brasileira de Informática. E o que ele quer para o futuro? Ainda é cedo para dizer, mas a ideia já é clara. Vou sempre partir para esse caminho de computação. Se der certo, eu vou ficar. Se você usa para o bem, tem até uma profissão, segurança da informação, que é mais ou menos hackear as coisas. Se hoje a tecnologia é parte de quase tudo nas nossas vidas, estudo, trabalho, serviços, lazer, há quem defenda que ela seja ensinada desde cedo, como qualquer outra matéria escolar. Assim como a gente não estuda matemática para ser matemático, não estuda geografia para ser geógrafo, né? São coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Essas crianças e esses adolescentes não começarem agora a dominar a tecnologia, eles vão ficar para trás. Os softwares estão vindo aí com inteligência artificial, machine learning, para substituir muita mão de obra. É difícil encontrar quem não gosta de flores, não é mesmo? E esse mercado só tem crescido no Brasil. Mas a pandemia trouxe novos desafios para quem trabalha no ramo.
Diversidade que enche os olhos com tanta beleza. O mercado de flores tem crescido no Brasil. São 8.000 produtores que movimentam mais de 10 bilhões de reais na economia. E nesse cenário, o Paraná se destaca. É considerado um dos maiores produtores de flores do país. Aqui, o cultivo tem crescido cerca de 8% ao ano e responde por mais de 136 milhões de reais do valor bruto da produção do estado. Essa engenheira agrônoma explica que o clima do Paraná favorece o cultivo. Ajuda bastante a questão do solo, do clima e também a economia da região, uma forma do pessoal mudar, às vezes plantava feijão, outras culturas, e eles mudaram para flores para a questão econômica. É claro que algumas espécies se destacam. Crisântemos, as rosas, orquídeas, temos muitas suculentas hoje em expansão em grandes áreas. Rosa do deserto, inclusive temos o maior produtor de rosa do deserto do Brasil, está em Londrina. E toda essa variedade vem parar nas floriculturas. O problema é que com a pandemia as vendas caíram. Essa comerciante sentiu o impacto e teve que investir ainda mais no comércio online. O nosso faturamento está reduzido a menos de 30% do que nós faturávamos antes. Agora nós percebemos que a procura pelo site, por outros canais que nós abrimos aqui, o WhatsApp, e mesmo estamos fomentando mais o site, que está sendo bem maior. E o resultado surpreendeu. Dia das Mães, nós tivemos uma venda excepcional de 101% a mais no site. Mas além do aumento nas vendas pela internet, a principal mudança observada foi no comportamento dos clientes. A procura por plantinhas, que são os novos pets, as pessoas estão adorando ter em casa um produto mais natural, enfeitar a casa, embelezar, a planta faz companhia, né? Alguma coisa mais viva, mais vibrante, nem que seja por uns dias, trocar semana a semana, ou mesmo presentear alguém, porque não estão podendo ter contato com os familiares, com tios, avós, os pais, um amigo que está precisando de um abraço, de um alento, então eles mandam um arranjinho para levar esse carinho através das flores, como se estivesse abraçando com flores. E a seguir, crianças com síndrome de Down devem redobrar os cuidados com a visão. Por isso, as consultas com o oftalmologista devem começar o quanto antes. Compaixão e solidariedade marcaram o encerramento da Jornada Mundial dos Pobres na Arquidiocese de Maringá, no Paraná. Em instantes. A venda de imóveis novos no Brasil cresceu 8,4% de janeiro a setembro de 2020, em comparação ao mesmo período de 2019, segundo a pesquisa Indicadores Imobiliários Nacionais, divulgada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O presidente da instituição, José Carlos Martins, afirma que o setor imobiliário está em um momento interessante, principalmente devido à valorização do lar, causada pela pandemia de coronavírus. Para ele, este motivo e a redução da taxa básica de juros em 2% ao ano são fatores importantes para o aquecimento do setor. E para fugir dos conflitos que já mataram milhares de pessoas, etíopes não param de chegar aos campos de refugiados no vizinho Sudão. Os refugiados se abrigam em campos como este. Muitos deixaram a família para trás por conta da violência na região de Tigré. A ONU acompanha a situação e diz estar preocupada com a segurança das mais de 500 mil pessoas que vivem lá, inclusive trabalhadores humanitários. As tensões entre o governo etíope e as forças separatistas do norte do país se intensificaram há 20 dias, quando o governo anunciou uma ofensiva militar contra os rebeldes. Ele acusa as tropas do Tigré de atacar uma base militar em Mekele, na capital da região. Desde então, ocorreram conflitos armados entre os dois lados. No domingo, o primeiro-ministro da Etiópia deu às forças separatistas 72 horas para se renderem. Ontem, os rebeldes destruíram o aeroporto de Axum, no norte do Tigré. Os cuidados com a visão das crianças devem começar desde cedo. Mas com os pequenos que têm síndrome de Down, a atenção deve ser redobrada. Veja o porquê na reportagem. Dinossauro!
A Bruna tem 4 anos, mas os cuidados com a visão começaram bem mais cedo. Começou com 6 meses de idade e todo ano a gente faz acompanhamento. Uma vez por ano a gente vai visitar a oftalmologista especializada, pediátrica, né? E todo esse cuidado tem um motivo. A incidência de problemas de visão em crianças com síndrome de Down é maior. Na vida adulta, até 90% delas podem precisar de óculos. A criança com síndrome de Down, ela pode nascer com alterações, por exemplo, com catarata congênita, é bastante frequente nessas crianças. Essas crianças podem ter alterações das vias lacrimais bastante frequente, porque o ducto lacrimal ele vai para o nariz e como elas têm essa alteração da estrutura da formação da face, às vezes elas têm obstruções e infecções congênitas e constantes das vias lacrimais. Além disso, essas crianças têm maior chance de ter estrabismos e desenvolver também graus de óculos muito altos, de altos graus de vício de refração, principalmente a miopia. Para evitar problemas mais graves, a criança com síndrome de Down precisa ir ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano e os pais devem ficar atentos a alguns sintomas. Nistagmo, que é o tremor dos olhos, aquele olho que não para na posição, fica balançando o tempo todo, é um sinal de alerta. A criança estrábica, então existe o estrabismo fisiológico, que é normal, mas no Down, às vezes, isso já ele permanece, ele não desaparece. Lacrimejamentos frequentes, sensibilidade exagerada à luz, se a criança não segue luz, se ele não acompanha o rosto do pai, se ele não pega objetos com o tempo, devido a tanto a parte motora quanto a parte neurosensorial, a gente tem que fazer esse sinalzinho de alerta aí para acompanhar. Eu acho que é essencial, independente, né, se tem síndrome de Down ou não, esse acompanhamento para qualquer criança é fundamental, porque você pode evitar um problema sério no futuro, né? E um gesto concreto de amor e solidariedade marcou o encerramento da Jornada Mundial dos Pobres na Arquidiocese de Maringá, no Paraná. Confira a reportagem. A celebração de encerramento da Jornada Mundial dos Pobres da Arquidiocese de Maringá foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Frei Severino Klazen, na paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Sarandi. A data foi instituída pelo Papa Francisco e celebrada pela primeira vez em 2017. Papa Francisco é aquele que vive a simplicidade do Evangelho. Papa Francisco é aquele que viu na história um Francisco de Assis que todo mundo conhece e todo mundo admira. Papa Francisco segue esses exemplos. E é ele olhando no mundo de hoje tantos pobres, tantas pessoas marginalizadas e tanto desperdício, tanto acúmulo de tão poucos e tão grande número de muitos que não têm, ele quer sensibilizar a humanidade toda. Jesus, Rei do Universo, Ele é o nosso Rei. A Santa Missa também celebrou o Dia de Cristo, Rei do Universo, e o Dia Nacional dos Leigos. Durante a homilia, Dom Frei Severino lembrou da importância dos fiéis que se dedicam aos movimentos e pastorais da Igreja. Os cristãos saibam, entendam que eles têm dignidade. E quando eles aprenderem e perceberem a sua dignidade, a sua importância, eles querem também servir. E no servir existe a excelência da vida. A excelência está no servir. E aí servir nas pastorais, nos movimentos. Ao fim da celebração, a Arquidiocese fez um gesto concreto de amor e solidariedade. Foram doadas cerca de 15 toneladas de alimentos a mais de 300 famílias em situação de vulnerabilidade social. Que esse alimento fortaleça a mesa dos pobres e que os pobres possam glorificar a Deus pelo gesto de caridade de tantos. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Os alimentos foram adquiridos de pequenos agricultores que também foram beneficiados pela ação. Nessa pandemia, como muitos comércios, restaurantes foram fechados, nós acabamos também não ter aonde colocar os nossos produtos e muitos produtos foram perdidos, né? Então isso para nós vem nos ajudar muito, né? Aqui a gente tem doação e também aquisição de produtos de vários agricultores familiares. Nós temos aqui a cooperativa Coprofap de Paysandu. Temos também produtos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, da Copave, lá de Paranacite.
Temos ainda produtores de agricultura familiar de Marialva, através das uvas, e também uma doação de aproximadamente 5 toneladas de alimentos que vieram de vários produtores que decidiram doar os seus produtos lá em Mauá da Serra. Para as famílias que receberam os alimentos fresquinhos vindos direto do produtor rural, a doação foi uma verdadeira bênção de Deus. Um milagre que está acontecendo com a gente. Por quê? Porque a gente quase não tem isso, né? A gente só compra, bem dizer, o básico, arroz, feijão, óleo, açúcar. Quando vem isso aqui, a gente adora quando vem. Essas verduras, esses legumes. Vai representar muita coisa, porque meu esposo está parado. Para mim foi uma bênção de Deus. Faz diferença porque mesmo estando uma pessoa dentro de casa trabalhando, tem o aluguel, tem água, tem luz. E a parte mais importante é a alimentação, né? Então é a festa da vida, é a festa da solidariedade, é a festa da fraternidade. Fratelli tutti, diz Francisco, todos somos irmãos e aqui que está a beleza da mensagem. Com o trabalho à distância, muitas empresas passaram a se preocupar mais com a saúde mental dos funcionários. E uma boa alternativa tem sido a meditação. Veja só. Sérgio viveu dias de angústia com a pandemia e o trabalho remoto. Começou a ter dificuldades em se concentrar nas tarefas. Aí surgiu a oportunidade de meditar no trabalho. Já são 4 meses e muitos resultados. Eu consigo prestar atenção um pouco mais em mim, cuidar um pouco mais da minha saúde mental e trazer essa calma, esse foco que eu tanto preciso. O Alexandre é dono de uma empresa que oferece meditação em grupo para o ambiente corporativo. Ele conta que a procura aumentou muito com a pandemia. Principalmente no começo da pandemia, as pessoas ficaram muito aflitas. Elas não sabiam como lidar com isso. De repente, a morte passou a estar muito próxima da gente no momento em que a gente não esperava, né? Esvaziar a cabeça, deixar o cérebro livre de pensamentos. Não, isso não é meditar. O exercício envolve concentração, foco e gentileza com as próprias falhas. Deve ser feito quase todos os dias, como uma ginástica, uma atividade física. No início, cerca de 10 minutos por dia. E com o tempo, é possível meditar cerca de meia hora, sem nem perceber. A forma mais simples de se meditar é prestar atenção na sua respiração. A pessoa começa a prestar atenção na respiração e se distrai com os pensamentos, com situações externas. E o segredo da meditação é exatamente esse, reconhecer que você se distraiu com os pensamentos, que é um processo extremamente natural e esperado, e voltar a prestar atenção na âncora, que é a respiração. E o Pauta Aberta de hoje encerra por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você pode rever todo o conteúdo da TV Evangelizar em nosso canal no YouTube. O endereço é este que está aparecendo aí na sua tela. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau.